Voltamos aqui à sede da TAP em São Paulo, conversando com o Mário Carvalho, diretor-geral dessa companhia aérea, que eu diria assim, Mário, que vocês hoje fazem parte como se fosse uma embaixada do Brasil em Portugal e acaba sendo também no mundo com a quantidade de voos que vocês operam aqui no Brasil. Você mencionou bem, não é só Portugal, nós atuamos em toda a Europa divulgando o Brasil. Ao contrário de outras empresas, o Brasil é extremamente importante para a TAP, daí esse foco na promoção do Brasil. Né? Como é que você vê o seu planejamento dentro do fechamento do ano que passou, 2019? Como é que você está olhando para frente 2020? Olha, eu estou bastante otimista. As últimas notícias econômicas e o desenvolvimento que nós estamos vendo, que ainda é pequeno, é lento, essa recuperação econômica do Brasil, mas cada vez mais vejo que eu sinto e estou muito confiante que 2020 será, não é um ponto de partida, mas que o crescimento da economia vai acelerar um pouquinho. Sim. Vejo muita confiança no país e estou otimista, sim. E Portugal, de 3 anos para cá, tem sido um dos destinos mais procurados na Europa pelos brasileiros e no mundo. Portugal hoje, acredito que ele foi redescoberto, né? Porque são tantas coisas que aquele país é um país pequeno, num lugar muito bem localizado logisticamente, né? Ali na pontinha ali da Europa. E lá, Lisboa e todas as cidades, o Porto e outras cidades que nós temos lá em Portugal, tem muito a oferecer pela diversidade cultural, gastronômica, os vinhos, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, você também é suspeito para falar de Portugal. Verdade. Eu acho que sim, a quantidade de brasileiros que aumenta, tem vindo a aumentar ano a ano visitando Portugal, e não só. Há um forte movimento em pessoas que foram viver em Portugal, que foram trabalhar, que foram viver lá em geral. E eu diria que Portugal hoje é um dos destinos mais visitados no mundo, com crescimentos fantásticos. Eu diria que hoje Portugal tem aproximadamente 15% do PIB português é o turismo. E isto faz com que o país, obviamente, avance, e foi o grande motor de recuperação de uma crise econômica de 3, 4 anos atrás. O turismo foi que levantou Portugal nesse aspecto e continua de vento em popa. Isso deveria acontecer aqui no Brasil também. Você acha que o Brasil tem um potencial para que isso possa trazer esse crescimento e desenvolvimento da economia no país através do turismo? Eu tenho plena certeza disso. Eu não me conformo que o Brasil não consegue, ou não tem vindo a conseguir uma recepção de turismo comparável com outros países com muito menos potencial, e o Brasil não consegue se promover o suficiente para mudar essa situação. Acredito que as autoridades estão preocupadas com isso, já estão entendendo o turismo como uma atividade econômica bastante importante. O investimento na criação de empregos é muito baixo, ou seja, o turismo demanda muita mão de obra, demanda muito serviço, e isso é um ponto que as autoridades devem considerar como um item da economia bastante importante para um país com todo o potencial que o Brasil tem. Bom, Lisboa nós temos aí, falando do setor de eventos, né, a Web Summit que aconteceu em novembro, e me parece que Lisboa vai sediar o Web Summit por mais esse ano, o outro ano, parece que são 3 ou 4 anos, né? E passa a ser um destino também de investimentos na área corporativa. Nós temos lá a implantação do WTC em Lisboa, através de uma franquia que até está sendo comandada por um brasileiro amigo nosso, que é o Luciano, né? Luciano, você conhece. E eu acho que muitos investimentos e muita
Portugal está se transformando numa nova Lisboa, por exemplo, numa nova cidade, né, Mário? Sem sombra de dúvida, e são eventos de um porte bastante interessante. O Web Summit deste ano foram 70 mil participantes do mundo todo, então é um evento que realmente faz a diferença. E, obviamente, Portugal tem toda essa vantagem e de empresas, de startups, principalmente, de alta tecnologia, e isso tem modificado bastante o país, sim. E o fator da língua também ajuda, né? Sem sombra de dúvida. Para nós, brasileiros, eu me incluo aí, acho que estar em Portugal é estar em casa. Existe algum tipo de tratamento diferente dos portugueses para com os brasileiros, ou os brasileiros como eles são recebidos lá? Eu acho que sim, todo português tem o brasileiro como irmão. E isso, acho que não existe outro país no mundo que tenha essa característica devido a, obviamente, toda a nossa história comum, né? Você tem um número, Mário, de quantas pessoas a TAP transportou aqui no Brasil para Portugal? Acima de 1,5 milhão. Acima de 1,5 milhão em 2019. Exato. Poxa, que responsabilidade, hein, Mário? É grande. É muito grande. É grande. É muito grande, né? É grande, sim. Eu quero desejar a você e toda a equipe da TAP aqui no Brasil e no mundo pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, pela qualidade do atendimento. A gente tem a TAP como uma empresa aérea brasileira. A gente tem a sensação, quando embarca no avião da TAP, que estamos numa companhia aérea brasileira, e um pouco melhor ainda pela gastronomia, pelo atendimento que vocês têm. E pela qualidade dos pilotos também, né? Os pilotos da TAP são um dos melhores pilotos do mundo, né? A TAP é uma das companhias mais seguras do mundo. Acho que em toda a sua história houve um incidente. O treinamento é uma coisa levada muito a sério na TAP, e nessa colocação que você fez dessa proximidade, a TAP no Brasil, eu diria que é praticamente uma empresa brasileira, porque atuamos de norte a sul. Somos a única companhia que tem esse número de entradas, de voos diretos, servindo 11 cidades no Brasil. Eu não me lembro nem nos tempos anteriores, mais longínquos, quando tínhamos a Varig, de ter servido tantas cidades. Tantas cidades assim, Exato. Né? E com os aviões e equipamentos todos novos, né, Mário? Todos novos. A nossa frota tem 3 anos, em média, de idade, e no caso do Brasil são aviões todos novos, né? Todos Airbus. Nós conversamos aqui no Radar Television com o Mário Carvalho. O Mário é diretor-geral da TAP aqui no nosso país. Além de todo esse conhecimento que você tem no trabalho à frente da companhia aérea da TAP, o Mário é um ícone do turismo aqui no Brasil. Eu acho que você é uma das pessoas que tem trabalhado e ajudado a desenvolver o turismo no país. E eu quero te dar os parabéns aqui. Obrigado pela sua entrevista. Os nossos telespectadores ficam felizes com isso. Obrigado, Otávio. Mais uma vez estar junto com você, e obrigado pela visita aqui às nossas instalações. Muito bem. Muito obrigado. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Radar Television.